Meu nome é Namor, eu tenho 20 anos, entrei na faculdade em 2015, aqui na USP eu faço lazer e turismo. O legado da escravidão, ele continua aí, a dívida histórica continua aí. Meu nome é Gabriela, eu tenho 20 anos, estou no primeiro semestre da licenciatura em História. Que pelo fato de as relações entre negros e brancos, índios e brancos tenham acontecido, elas não se deram numa chave democrática, elas se deram com base no estupro, no casamento forçado, numa política orientada de embranquecimento da raça negra. Então já é uma coisa que vem de muito antes e que atua agora também. A primeira coisa que a gente tem que pensar em cota é a questão de inclusão, de pessoas que foram lesionadas pelo passado histórico e que hoje precisam do seu lugar. Elas chegaram tarde, mas ainda bem que chegaram. E depois de muita luta do movimento negro, luta dos movimentos sociais, existiu espaço para que essas políticas fossem estruturadas. E agora a nossa luta é para mantê-las. Quando você debate a possibilidade de que o Estado faça um reparo histórico a esses povos que sofreram com processos de discriminação racial, de escravidão e de que, portanto, por mais que eles tenham a mesma formação, a mesma competência que tem um branco, eles não estão naqueles espaços porque são indígenas ou porque são negros. Então, é o contrário. Estabelecer cota, além de garantir o reparo, é garantir a visibilidade pública sobre o que é o racismo institucional. A minha família ainda sofre por causa de racismo, nós estamos no século XXI. Nós estamos em 2017, eu ainda tenho que ser chamado de macaco no transporte público. Nós estamos em 2017 e quando eu falo para alguém que eu estou na USP, a pessoa fala, mas você trabalha lá? O que você faz? Você não estuda. Na verdade, você não estuda lá, né? Você faz faculdade, tem certeza? É verdade? Sim, o tempo inteiro, todos os brasileiros negros, todos os dias sofrem racismo. Se ele estiver no berçário de uma maternidade pública ou privada, desde criança ele vai sofrer racismo. Então, eu, como negra, sempre sofri racismo. Eu, à noite, não interessa, mano, a roupa que eu tô usando, ou se eu tô de óculos ou não, tanto faz, eu tenho medo de policial. Porque não é uma pessoa que eu falo que vai me proteger, é uma pessoa que pode acabar me ferrando, sabe? Pela cor da minha pele. Somos iguais, todos iguais perante a lei. Mas e aí, para me tratar igual eu trato uma outra pessoa? Por que não? Acredito que quando você passa por um certo preconceito, você dialoga de uma outra forma. Quando você passa por uma questão de racismo, você dialoga de uma outra forma. E eu falo por mim, porque até então eu não tinha tido essa experiência. E aí, quando eu passei por isso, eu passei a refletir sobre essa questão. Nós estamos num país que 51% é negro. E eu ainda sofro racismo. E na minha universidade, se você olhar numa aula minha, em 60 alunos, 2 são negros, sabe? 3 são negros. Estamos no mesmo patamar em relação à inteligência. Só que se isso não basta para você entrar na universidade, se isso não basta para você entrar no mercado de trabalho de forma igual, eu não sei o que vai bastar. Eu fui dar aula para jovens de comunidade local. E aí me pergunto o seguinte, Maíra, qual é o público que você atendia? 70% de negros e mulatos. E aí você vem me dizer que as localidades que são atendidas da periferia não são compostas por esses jovens? São. São desfavorecidos? Sim. Atendimentos de saúde desfavorecidos? Sim. Inicia-se o desfavorecimento quando eles estão sendo avaliados da barriga da mãe, que já te tiram o direito antes de nascer. Então a política de cotas emergenciais, ela precisa existir. Como é que eu lido com as questões? Então eu quero lidar com uma questão geracional das pessoas idosas, eu vou olhar para a idade das pessoas. Eu quero resolver uma desigualdade social, de classe, eu crio política de cota ou o que quer que seja social. Se eu quero atacar um problema racial, eu preciso de cota racial. Porque senão eu finjo que atacando um problema eu resolvo todos os outros. Isso não é verdade. Quando o Estado não tem uma política pública
pública para deixar esse cidadão seguir o seu rumo natural, né, impede isso em função de um racismo, então nós temos que ter políticas afirmativas sim. Quando você não tem na nossa sociedade um ponto de partida igualitário, qual seja, igualitário no sentido étnico-racial, igualitário no sentido de classes sociais, igualitário na situação econômica da onde vem aquela pessoa, se ela é pobre, por exemplo, é óbvio que por mais esforço que ela tenha, ela não vai ocupar, por exemplo, um alto cargo dentro de uma empresa pela competência dela. Quando eu vou olhar todas as pesquisas feitas do que aconteceu depois das cotas sociais, você não tem diminuição de qualidade, são pontinhos no vestibular de diferença, ou no Enem, é muito pouco. E o desempenho de alunas e alunos cotistas é um desempenho espetacular. Obama não seria presidente e não estudaria na Universidade de Harvard se não fosse essa política de cotas instituída em 1960. Então, as pessoas têm um discurso por igualdade. E eu também não posso dizer que alguém que é contra determinada política é racista. Tem uma gama de possibilidades e de convicções das pessoas, né? Essas questões de cotas, e fala assim, eu sou contra a cota. Mas você é contra o que da cota? Eu sou contra a cota. Mas por que eu sou contra? Eu sou contra quando você traz a cota como uma política pública definitiva. Agora, quando você traz ela como uma política pública emergencial, que vai ter um plano de governo efetivo, eu pego e, ao mesmo tempo, eu preparo a escola de base, eu preparo essas famílias que estão excludentes e em bolsos de marginalidade, né, fora dos centros, né, e eu trato essas questões com atendimentos de saúde, atendimento à alimentação, atendimento à escola, eu estruturo essas pessoas para dar num par de igualdade, que é a isonomia, aí eu posso falar que eu estou numa igualdade, eu não preciso de uma política de cotas. Agora, a partir do momento que eu tenho uma desigualdade social, uma desigualdade econômica e, acima de tudo, eu tenho um preconceito agregado, aí eu preciso da política de cotas, seja elas sociais ou raciais. Eu acho que essas cotas têm que sobreviver durante, né, esse período que propiciar a gente ter uma sala de aula onde pelo menos a metade dos nossos alunos sejam negros. A cor da sua pele define alguma coisa, então seu caráter e nada é a mesma coisa. Que a discussão sobre a temática ela deve ser muito mais ampliada, ela deve ser muito mais conversada, deve-se montar grupos de discussão e grupos que possam se apropriar não só do ódio e da violência, mas também de uma questão mais coesa, mais reflexiva, mais madura e que a gente possa chegar e ir para as ruas lutar por direitos sociais de igualdade. Eu acho que talvez a gente possa ser uma sociedade mais igualitária daqui a uns 400 anos, infelizmente. O que não significa que a gente precisa de 400 anos de cota. Significa que a gente vai precisar repensar as nossas estruturas sociais por muito tempo ainda.